E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Cleber Francisco e na aula de hoje nós vamos estudar sobre a equação do segundo grau. Na aula passada nós estudamos sobre a equação do primeiro grau com uma incógnita, equação do primeiro grau com duas incógnitas, sistemas de equação. E na aula de hoje a gente vai estudar nada mais, nada menos do que ela, a equação do segundo grau, também conhecida como equação quadrática. Então vamos ver aqui. Nós chamamos de equação do segundo grau na incógnita x toda equação que pode ser escrita na forma ax quadrado mais bx mais c igual a zero. A, b e c são chamados coeficientes da equação. A gente tem que lembrar sempre que a, b e c são números reais, tá certo? Então, o a, o b e o c. Tentem lembrar justamente dessas letras, pois lá na frente eu vou passar uma fórmula que vai utilizar essas letrinhas, ok? E outra, observem onde está cada letrinha, onde cada casa está. O a é o coeficiente que está acompanhando o x ao quadrado. Já o b é o coeficiente que está acompanhando somente o x. E o c é o termo que está sozinho, que está independente de x. E essa equação que é igual a zero. E a gente tem que lembrar o seguinte, o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Se o a eu colocar zero, fica 0 vezes x ao quadrado e 0 vezes qualquer coisa dá zero, tornando isso aqui zero. Logo eu não ia ter o x ao quadrado. Seria uma equação do primeiro grau. Tranquilo? Então o a não pode ser zero. O b e o c podem ser zero? Podem sim. A gente vai ver casos que o b são zero e o c são zero. Lembra lá que a gente chama de equação do segundo grau justamente pois o expoente da minha incógnita, o maior expoente é 2. Então, na aula de expressões algébricas, a gente viu isso, como determinar o grau de uma expressão. Então, vem justamente disso aqui, ax ao quadrado. Tranquilo? Então, aqui temos um exemplo, x quadrado mais x menos 6. Você está vendo uma equação do segundo grau. Sempre que você vê uma equação do segundo grau, tente determinar quem são aquelas letrinhas, o a, o b e o c. Então aqui nós temos x ao quadrado, quem é o valor que está acompanhando x ao quadrado? Professor, mas o x está sozinho. Exatamente. Quando o x ao quadrado está sozinho, é como se eu estivesse multiplicando por 1. 1 vezes x ao quadrado, dá x ao quadrado. Da mesma forma que no x, o x está sozinho, não tem número acompanhando, então eu sei que tem 1. Quando tem 1, na multiplicação a gente não precisa colocar, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E já o c aqui é o menos 6, ok? Não é só o 6 não, tá? Quando está negativo, o sinal está sempre na frente do número. Então aqui é menos 6. Vamos preencher aqui. Quem é o a que eu falei? O a, nesse caso, vai ser 1. Quem é o b? Também vai ser 1. É o coeficiente que acompanha o x. Então o b também vai ser 1. E já o c vai ser o menos 6. Então a gente determinou o a, o b e o c, que são os coeficientes da minha equação. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho 4x mais 2x ao quadrado menos 4 igual a zero. Quem é o a? Se você respondeu que o a é 4, você errou. Muitos alunos confundem que é a ordem. Não. O a é sempre o coeficiente que está acompanhando o x ao quadrado. Essa equação aqui está em fora de ordem. Ela vai aparecer em fora de ordem, vai aparecer em ordem, ok? Basta a gente só organizar. Então, quem é o a aqui? É o 2. O a nesse caso aqui é o 2, 2. X é o valor que está acompanhando o x ao quadrado. E quem é o b? O b é sempre o valor que está acompanhando o x. Então, aqui nesse caso, o b é 4x. E quem é o c? Obviamente, você já respondeu que o c é menos 4. Então, se você disse só 4, você errou. É o menos 4. Lembrando que 4 e menos 4 são valores diferentes. Então, o c é menos 4. Tranquilo. E outro exemplo. Vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho menos x ao quadrado, menos 4x, mais 5 igual a zero. Então, agora você já matou a charada e sabe que o valor do a é o que está acompanhando o x ao quadrado. Mas quem é que está acompanhando x ao quadrado? É só o menos? Não, tem um ali escondido. É o menos 1. Então o valor de a é menos 1. O do b é quem? Menos 4. Cuidado para vocês não colocarem que o b é menos 4x ou o a é menos x ao quadrado. Não. O a
o A, B e o C são apenas os números. As variáveis, as incógnitas não entram nessa parte aqui, tá bem? E o 5 vai ser o C. Então aqui nós temos menos x ao quadrado, menos 4x mais 5 igual a 0. Não é equação do primeiro grau, a gente determinou os coeficientes. Essa parte de determinar os coeficientes é bastante importante. Vocês têm que reconhecer, olhar para uma equação e reconhecer que ali é um coeficiente, ali tem os coeficientes. Vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho 2x ao quadrado igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau, não está daquele jeito lá. Mas perceba, eu tenho 2x ao quadrado, o A já não é 0, então a equação do segundo grau ela existe. Quem é meu B e meu C? Não está aqui escrito, mas como se tivesse 0. Se meu B fosse 0, 0 vezes x dá 0, somar ou subtrair 0, não altera o resultado. E o C, quem é? Da mesma forma, o termo independente não aparece aqui. Ou seja, o C também é 0. Então vocês já entenderam. Quem é meu A? O meu A é 2, é o valor que está acompanhando x ao quadrado. Quem é meu B? O meu B é 0, já que ele não aparece nessa equação. E o meu C também é 0. Tranquilo? Vamos ver aqui outro exemplo. Ó, essas equações aqui, quando eu tenho 2x ao quadrado, e está faltando ou A, ou B, ou C, eu digo que é uma equação incompleta, uma equação do segundo grau incompleta. Já essas que apresentam todos os valores, o A, o B e o C, eu chamo de equação do segundo grau completa, tá ok? Então vamos aqui. Mas como resolver uma equação? Lembram lá que eu falei que a gente quer resolver uma equação, a gente tem que achar o valor de x que torne essa equação verdadeira? Então, essa equação x ao quadrado menos 25 igual a 0. Como é que eu resolveria isso? A gente tem que achar um valor de x para que torne isso aqui, que essa equação seja 0. Ou seja, a gente quer achar uma raiz dessa equação. Tranquilo? Então, vamos ver aqui esse exemplo. X ao quadrado menos 25. Como é que eu faria? Na aula de equação do primeiro grau, vocês aprenderam que eu consigo fazer essa iteração. Então, menos 25 ele pode passar para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Mas o que é que acontece? Como é que faz isso? Quando eu tenho menos 25 de um lado da igualdade, se eu adicionar desse lado mais 25 e do outro mais 25, não altera o resultado, né? Então, menos 25 mais 25 dá 0. É o meu objetivo eliminar esse 25. E do outro lado fica mais 25. Então, eu gosto de explicar assim, que o menos 25 está de um lado da igualdade, eu passo para o outro. Se ele está subtraindo, eu passo somando. Entenderam? Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a 25. X ao quadrado é igual a 25. Qual o valor de x que, se eu multiplicar por ele mesmo, vai dar 25? Então, sempre que eu falo da equação do segundo grau, eu tenho duas respostas, ok? Então, eu tenho x ao quadrado igual a 25. A gente sabe que x ao quadrado é x vezes x, não é? Então, qual o valor que, se eu multiplicar por ele mesmo, que vai dar 25? Se você conhece os múltiplos, você provavelmente já me respondeu um valor. Mas aqui, o que a gente faria? Tiraria a raiz em ambos os membros, ok? Eu tirando a raiz de x ao quadrado e a raiz de 25. Observação, eu estou tirando a raiz dos dois lados. Isso não vai alterar o meu resultado. Então aqui, x raiz de x ao quadrado. Eu tenho uma raiz quadrada. Perceba que o meu índice não está descrito aqui. Mas quando não está descrito, a gente sabe que é um índice 2. Então aqui, se é 2 e o expoente também é 2, eu posso cortar a raiz com o meu expoente, tornando x é igual a raiz de 25. E como é que a gente acha a raiz de 25? A gente decompõe esse 25 ou simplesmente procura um número que, se eu multiplicar por ele mesmo, vai dar 25 como resultado. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que 25, a raiz de 25 é quanto? É 5. Mas é só 5 que é a resposta? Eu falei que eu tenho duas respostas. Perceba o seguinte. Tanto o 5 positivo quanto o 5 negativo, se eu multiplicar, vai dar 25 como resposta. Ó, aqui. X ao quadrado é x vezes x. Menos 5 vezes menos 5. Lembra lá do jogo de sinais? 5 vezes 5 dá 25. Menos com menos fica mais 25. Então, o menos 5 também, ele elevado ao quadrado também dá 25. E o 5 também vai dar 25. Então, a gente tem dois valores, o mais e o menos 5.
A gente escreve dessa forma aqui, ó, x é igual a x1 é igual a 5 e x2 é igual a menos 5. São dois valores que eu consigo zerar essa equação. Tranquilo? Então vamos ver aqui outro exemplo. Ó, a gente escreve aqui, ó, mais ou menos 5 para colocar em uma notação só. Outro exemplo aqui. 4x ao quadrado menos 36 igual a 0. Então aqui você já sabe o que é que você tem que fazer. Vamos lá. Eu tenho 4x menos 36 igual a 0. Eu quero achar um valor de x que zere essa equação, que torne essa equação verdadeira. Como é que eu posso fazer? Desse lado aqui, ó, da igualdade, eu tenho menos 36. Eu posso passar ele para o lado de lá? Posso. O sinal vai trocar? Vai. Então vai ficar menos 36 aqui e do outro lado vai passar a ser mais 36. Então aqui esse menos 36 ele some. É como se eu estivesse adicionando mais 36 aqui e mais 36 aqui. Menos 36 mais 36 dá 0. 0 mais ou menos 0 não vai alterar. E do outro lado vai ficar mais 36. É como se eu estivesse passando para o outro lado. Ficando da seguinte forma. 4x ao quadrado é igual a 36. Mas eu só quero só o valor de x, tá? Então, se o 4 está multiplicando, eu posso passar para o outro lado o quê? Dividindo. Isso aqui que eu estou fazendo é como se eu estivesse dividindo tudo por 4. Então, esse lado da igualdade eu divido por 4 e 36 também eu divido por 4. Quando eu estou multiplicando 4 e dividindo 4 ao mesmo tempo, vai dar 1, não é? 4 dividido por 4 dá 1. Então, aqui fica x ao quadrado, que é igual a 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 dá quanto? Quantas vezes 4 cabem dentro de 36? Então você faz a divisãozinha e você vai chegar nesse resultado, ó, 9. Quando você dividir 36 por 4, você vai ter 9 como resposta. Pois 4 vezes 9 dá 36. Então x ao quadrado é igual a 9. Qual é o valor de x se eu multiplicar por ele mesmo dá 9? Bem, provavelmente você já respondeu o número 3. Mas só tem o número 3? Não, a gente viu que tem os números negativos também. Então fica x é igual a mais ou menos 3. Bem simples, né? O mais, ó, mais 3 é o 3 positivo, 3 vezes 3 dá 9. E o menos, menos 3. Menos 3 vezes menos 3, 3 vezes 3 dá 9, menos com menos dá mais. Ok? Então esses são os dois valores de x que tornam a minha equação verdadeira. X é igual a mais ou menos 3. Perceba, se eu colocar aqui esses dois valores, eu vou ter isso aqui verificado corretamente. Então, temos outro exemplo aqui. X ao quadrado menos 64x igual a 0. Ó, se eu quero isolar o x, e aqui eu tenho o meu x elevado a 1 e o x elevado a 2, como é que eu vou fazer isso? Se eu jogar isso aqui para o lado de lá, não vai dar certo, porque o x vai estar indo para o lado de lá também. Porque aqui eu tenho um produto, ó, 64 vezes x, menos 64 vezes x. E agora, como que vai fazer? Na hora de fatorações de expressões algébricas, a gente aprendeu que a gente consegue colocar em evidência aqui. Mas quem é que eu vou colocar em evidência? Perceba que o termo que se repete é só o x. Então, eu vou escrever isso aqui, eu vou colocar em evidência agora, tá? X vai multiplicar por quem para dar x ao quadrado? X vezes x, não é? X vezes x, x ao quadrado. E x vai multiplicar por quem para que dê menos 64x? Pelo próprio menos 64. Isso é igual a 0. Então perceba que agora eu tenho um produto, ó, eu tenho x que multiplica x menos 64. E isso é igual a 0. Quando a gente tem uma multiplicação, um dos fatores... Quando a gente tem uma multiplicação que a resposta seja 0, um dos fatores tem que ser 0, não é? Então aqui nós temos alguns casos. O primeiro fator sendo 0. Se a gente considerar esse primeiro fator aqui, que é o x, sendo 0, 0 vezes qualquer coisa que tiver aqui, a resposta vai dar 0. Então eu já posso deduzir, já posso afirmar que o meu x é 0. O x aqui é 0, então x é 0, já 0 essa equação torna verdadeira. Qual o outro valor de x que torna essa equação verdadeira? É se o outro fator for 0. Então agora nós temos x menos 64 igual a 0. Tá, e como é que a gente vai fazer isso? X menos 64, a gente já sabe que tem que fazer o quê? Passar para o outro lado da igualdade.
Se aqui está negativo, lá vai ficar positivo. É como se eu estivesse adicionando mais 64 desse lado e mais 64 do outro. Menos 64 mais 64 dá zero. X mais zero é x, que é igual a 64 positivo. Então a gente já achou o valor de x. X é igual a 64. Então perceba que a gente achou os dois valores que tornam essa equação verdadeira. Isso aqui é uma equação incompleta, ok? Está faltando o meu coeficiente, o seu, termo independente. Só para a gente relembrar, quem é meu A aqui? O meu A é 1. Quem é meu B? É o menos 64. E quem é o C? É o 0, já que 0 não vai alterar. Então aqui nós temos que meu x1 é 0, é o valor que torna essa equação verdadeira, e o outro valor que torna essa equação verdadeira é o 64. Se eu colocar 64 aqui, vai me tornar verdadeiro. Então, galera, na próxima aula nós continuamos com as equações, vamos trabalhar, resolver essas equações, beleza? Então, é isso, até a próxima aula e bons estudos!